pensa. E talvez você pode dizer, mas herdarão que terra? A Nova Jerusalém? Né? Mas vamos olhar para essa terra aqui também, que nós estamos vivendo neste mundo peregrino, amém? Nós vamos herdar, sim, Nova Jerusalém, aquilo que Deus tem preparado para nós, se nós permanecermos realmente no caminho, que Jesus Cristo é o caminho e a verdade, né? E permanecer dentro de nós aquilo que o Espírito Santo tem nos instruído, tem nos ensinado, tem nos alinhado. Mas pense um pouquinho, né? Herdar a terra. Lá em Isaías, no capítulo 1, fala que aqueles que obedecem ao Senhor comerão o melhor da terra. Amém? Então, pense um pouquinho. A mansidão, né, é algo assim, muito importante na vida daqueles que é a cópia de Jesus, né? Que é a cópia de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aquele que se diz que é cristão. Então, nós temos que buscar ser semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a gente vive num mundo onde a Bíblia fala que o mundo já é o maligno, que este mundo tenebroso está aí, as pessoas estão distantes de Deus, e à medida que eles estão distantes de Deus, quem vai se apoderando e possando dessas pessoas são os demônios. E muitas das vezes essas pessoas são usadas, né, para vir contra, para te ofender, para te caluniar, para trazer injúria. E hoje tudo isso é processo, irmãos. Calúnia, injúria, difamação. Né? Hoje a pessoa ela pode ser processada. E aí, gente, se nós não tivermos a sabedoria divina, a sabedoria do alto, nós podemos sair fora, né, daquilo que Jesus nos instrui dentro da palavra, que nós precisamos ser mansos. Feliz é aquele que é manso, porque vai herdar realmente a terra. Nós vamos viver bem aqui. Hoje, aconteceu uma coisa bem interessante na faculdade hoje. Nós tivemos nós tivemos uma palestra sobre feminicídio. Eu quero até ver com o meu professor se tem como replicar para a igreja, trazer essa palestra aqui para a igreja. Mas a gente teve hoje uma pessoa, não posso falar o nome dele, ele é uma pessoa muito importante em defesa. Né? Ele estava ensinando algumas técnicas de defesa. E ele já ensinou Interpol, Federal, foi para Afeganistão, Israel, né? Ele estava até com um uniforme tão bonito, né? Estava com a bandeira do Brasil, com a bandeira de Israel aqui, né? E ele estava ensinando algumas defesas. E essa defesa é uma defesa que até ele brincou, ele falou, infelizmente é uma defesa para matar, é para furar o olho, né? É para realmente colocar a pessoa no chão. Ele ensinou algumas técnicas disso. E eu achei interessante, irmãos, que ele falou, por todo esse conhecimento e por toda essa técnica que ele tem, ele falou, quando uma pessoa quer brigar com ele falou, olha, como eu já ensinei aqui você, a gente tem o poder da escolha, amém? A nossa alma tem o poder da escolha. E ele usou essa expressão, né? Ele usou essa expressão que ele falou, olha, eu tenho o poder da escolha, ele simplesmente ignorar o cara e sair, eu não quero brigar. Porque ele sabe que se ele brigar, ele pode, né? O Hulk pode nascer dentro dele e ele pode tirar a vida daquela pessoa. Né? Então, assim, você entendeu a relação do Hulk, né? Ficar nervoso, né? E a gente fazer realmente o que não é para fazer. E eu achei interessante isso. Uma pessoa que não conhece a Deus, né? E ele falou, olha, eu tenho o poder da decisão. Então, nós temos o poder da decisão, amém? Para a gente viver em mansidão. Nós vamos ser enfrentados no trânsito, nós vamos ser enfrentados no ministério, dentro da igreja, na escola, na faculdade. Nós vamos ser enfrentados em várias situações. Mas Jesus, ele fala assim, que feliz é aquele que tem essa mansidão, porque nós herdaremos a terra, nós conquistaremos. É muito mais sábio, né? O próprio Senhor Jesus fala, né? Se alguém dá um tapa na cara, vira outra face. Então é muito mais fácil, é muito mais poderoso, né? A gente praticar a palavra de Deus, que isso vai fazer com que a pessoa saia refletindo dessa situação. É igual o poder do silêncio. O poder do silêncio fala alto. E o silêncio é uma linguagem. É uma linguagem. A gente sabe quando os fariseus foram com a mulher que foi pega em adultério,
foi levado até diante de Jesus e perguntaram e questionaram Jesus, porque a intenção deles era prejudicar Jesus. Jesus apenas se escreveu na terra e ficou em silêncio. O poder do silêncio também mostra sabedoria em muitas situações. E vai ter realmente momentos que nós vamos precisar ter ações. Antes de vir agora, eu estava ouvindo uma pregação do Hernandes Dias Lopes, e ele estava falando de Abigail. Nossa, eu amei, porque é uma personagem, Abigail, da Bíblia, que eu amo muito. E ele, com muita sabedoria, como ele é, o Hernandes Dias Lopes, nos ensinando, ele é um mestre, e ele ensinando essa sabedoria de Abigail, diante da casa dela estava a ponto a ser destruída, a de ser derramado sangue, por causa do marido, que era um louco, não tinha sabedoria, era um avarento, Ele negou uma necessidade para Davi e para os seus homens. Mas Abigail, ela já interveio, ela foi depressa, foi necessário ela ir depressa. É uma coisa que ele falou que eu achei interessante, que o servo dela teve acesso com Abigail. Teve acesso. Então você vê que era uma mulher realmente sábia, uma mulher que humilde, uma mulher mansa. Porque assim, a mansidão, queridos, ela tem uma virtude, que é a humildade. Ela traz sobre nós, aquela pessoa mansa, ela tem essa característica também de humildade. E ele comentou sobre Abigail, eu falei, se eu lembrar, se o Espírito Santo lembrar, eu vou comentar na mensagem. Então é muito importante nós buscarmos essa mansidão. E uma coisa interessante, olha, a mansidão não é como uma virtude moral. E é isso que eu quero falar. Não é uma virtude moral. Porém, vamos ver aqui, olha só. Mas como uma graça cristã, o manso, ele não são facilmente provocado a ira. Então, o que eu quero dizer? Que aquele que é manso, ele tem facilidade, de não deixar que a ira surja dentro dele. E talvez para alguns falar, isso é improvável, isso é impossível. Mas aquele que se aproxima, vou repetir, aquele que se aproxima de Jesus Cristo, esse tem refrigério para a sua alma. Porque nós vamos lembrar de novo, Jesus parou tudo que ele estava fazendo, olhou para a multidão e falou, senta todo mundo aí, vamos aprender um pouco. E quando nós paramos para aprender de Jesus, é uma delícia orar em línguas, esse movimento de adoração é maravilhoso. Já teve momentos que não houve pregações, mas foi um momento profético de um culto. É maravilhoso tudo isso, é tremendo. Mas o melhor é nós recebermos o pão que vem do céu, que é a palavra de Deus. E nos alimentarmos, sermos instruídos, vivermos, praticarmos. Porque os dias são maus, irmãos. E se nós não olharmos para o autor e consumador da nossa fé, nós não vamos prosseguir para o nosso alvo. Nós não vamos herdar a Nova Jerusalém, nós não vamos herdar certas coisas que nós temos direito sobre essa terra, porque nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, e o embaixador, onde ele estiver, quer seja um embaixador da América, Israel, a sua nação vai mandar toda a necessidade que ele precisa. E nós, como embaixadores de Cristo, toda a provisão vem do céu na nossa vida, nessa terra peregrina. Então, nós precisamos olhar realmente para os céus. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou entrando em contato com o Ministério de Arte Giovanni Si. Eles estão com uma peça teatral, O Peregrino, onde o pastor El sempre fala do livro, do filme. Então, esteja em oração. Eles mandaram a agenda já para mim, porém, a data que eles têm só é durante a semana e é junho e julho. Em julho nós temos a nossa conferência aí, que vai ser 7 a 8 dias, a conferência profética. Então, esteja em oração para ver se esse ano ainda a gente consegue trazer essa peça teatral do Ministério Giovanni Si, O Peregrino. Porque nós somos peregrinos nessa terra e nós precisamos carregar
é uma virtude que vem de Deus, do Espírito Santo. Lembrando, não é uma virtude moral, mas agora nós vamos ver que a mansidão é um fruto do Espírito de Deus. Então, à medida que eu me aproximo desse Deus tão maravilhoso, eu fico parecido realmente com Ele. Amém? Eu vou fazer aquilo que Jesus Cristo faria. Nós precisamos ter essa ousadia de perguntar realmente, naquele momento de situação complicada, o que Jesus faria nessa hora. Perguntar para você, e na hora o Espírito Santo ele vai falar com você. E aí, se você ouvir a voz do Senhor, você vai herdar, você vai conquistar, você será exaltado pelo Senhor, porque aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Então, a palavra do Senhor, lá em João 16, coloca para mim, Karina, versículo 15. Versículo 15, diz assim, é conhecidíssimo, né? João 16, não, 15 e 16, eu troquei. Até você já sabia, né? Olha só, o que diz aí? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis o quê? Fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome... Amém? Então, veja bem, é um versículo muitas vezes usado em relação ao fruto de ganhar almas, mas o que Jesus está dizendo para nós aí, que nós fomos escolhidos pelo Senhor, graças a Deus por isso, amém? Graças a Deus por isso, que nós conhecemos o reino de Deus, sabemos quem é esse Pai maravilhoso, quem é o Filho, quem é o amado e glorioso Espírito Santo que habita em nós, a qual nós podemos dizer que nós estamos sozinhos nessa terra. Nós não podemos dizer que nós somos órfãos, mas nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Então, olha que coisa gloriosa, irmãos. O Espírito de Deus dentro de nós. Então, Ele escolheu, Ele nos nomeou para que nós dê frutos, irmãos. E através do Espírito Santo dentro de nós, à medida que nós conhecemos a palavra, à medida que nós conhecemos o verbo vivo, que é Jesus, amém? O fruto vai se manifestar em nós. O fruto do Espírito vai manifestar em nossas vidas. E esse fruto, ele tem que permanecer em nossa vida. A fim, queridos, que nós vamos ter essa sinceridade, né? A verdade, a qual o Senhor Jesus fala que Ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós vamos ser tão verdadeiros que tudo que nós pedimos através do nome que está acima de todo nome, o nome poderoso, Ele vai nos conceder. E nós precisamos desenvolver, queridos, o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus, ele disse assim, por nós olharmos a iniquidade do outro, o amor vai se esfriar. E nós não temos que ficar olhando para a iniquidade do outro, não. Por exemplo, eu posso, como pastora, chamar a atenção de quem estiver andando. Mas você não deixa que isso tire a sua atenção. Foca no seu culto que você vem oferecer ao Senhor. E vamos buscar, né, esse fruto, vamos buscar. Porque se nós deixarmos o amor esfriar, as obras da carne vão se manifestar em nossas vidas. E nós queremos ser a imagem e semelhança do nosso Senhor, não é verdade? Porque tem muitas pessoas que falam, eu sou a imagem, mas precisa ser a semelhança. E a semelhança, né, para que nós tenhamos essa semelhança do nosso Senhor, eu preciso ter a palavra, viver a palavra, praticar a palavra e deixarmos que o Espírito Santo nos conduza e não a vida nos levar, mas o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu escolhi a seguir a Cristo, deixa Cristo realmente te conduzir. Ele disse no capítulo nesse capítulo aí, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Olha só, eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Muito fruto.
porque sem mim nada podeis fazer. Então, se eu realmente estou nele, eu darei fruto. E aí eu vou ser realmente semelhante a esse Deus maravilhoso. Irmãos, as pessoas precisam de nós. A igreja precisa fazer a diferença. As pessoas precisam chegar perto de nós e sentir, como o pastor Elcio falou essa semana, ontem na oração do meio-dia, o perfume de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e falar: eu quero o Deus que vocês servem. A Bíblia fala que Moisés foi um homem manso, uma mansidão. Uma mansidão, uma mansidão. Mas convivendo com o povo desobediente, chegou um momento que ele perdeu a paciência. E nós precisamos vigiar. Você está vendo que tudo precisa se vigiar? Tudo tem que estar em vigilância. Em tudo. O Pai nos ama. Então, feliz é aquele que é manso, porque herdarão a terra. E aí, lá em Gálatas, vamos ler, né? Gálatas, no capítulo 5. A gente vai ler aqui. Nós vamos ler, olha, o que é o fruto do Espírito, né? Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, o quê? Crucificaram a carne. Então, quando a gente renuncia àquele momento que dá vontade de você pegar uma laranja e dar na cabeça de alguém, né? Porque às vezes vem essa vontade. E não adianta falar que não vem essa vontade, não, que você está mentindo. Né? Então vamos fazer como uma frase muito famosa aí do seu Freud, né? Pega uma limonada e faz um suco. Até um filósofo tem essa capacidade de ensinar alguma coisa para nós, sendo que a palavra de Deus, ela nos instrui. Aquela situação que pode ser uma limonada, vamos fazer um suco. Para que nós não venhamos sair fora da vontade de Deus. E se acontecer, nós temos um advogado, que é fiel, que nos perdoa. Porém, se acontecer, nós precisamos se arrepender de verdade. Porque remorso é quando a pessoa fica remoendo, essa é boa, remoendo. Mas olha, queridos, arrependimento de verdade, porque quando tem arrependimento de verdade, a pessoa, ela vai até a pessoa, ela reconhece o erro, pede perdão para a pessoa, pede perdão para Deus, não realiza mais essa situação, ela tem uma mudança na sua mente, ao qual ela realmente precisa praticar e viver a verdade. Então nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de justiça, um Deus que nos ama, um Deus que trouxe o verbo vivo, a palavra de Deus, para nos instruir. O manual do homem está aqui, queridos. O manual nosso está aqui. A nossa bússola, o nosso alimento. E aí, olha só, nós precisamos do quê? Né? E o versículo 4, e os que são de Cristo Jesus, né, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por exemplo, eu usei o exemplo aqui de vontade de jogar um objeto na pessoa, é um desejo. É um desejo. E aí, queridos, com muita sabedoria, quando a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar, não faz isso, aí você pega. Né, ele vai falar, você vai obedecer, e esse desejo ele vai ser, né, não sei se eu posso dizer reprimido, mas ele vai se acalmar. Porque se ele for reprimido, vai chegar um momento que o Espírito Santo ele vai trazer aquela situação para você, vai falar assim, olha filho, você precisa liberar perdão, porque aquele dia lá, né,
você não foi sincero, porque Ele conhece o nosso coração. Porque as pessoas carregam muitos desejos reprimidos e desenvolvem muitas neuroses na sua vida. E essas pessoas, muitas vezes, ela tem um cai e levanta, até na sua fé. Aí ela precisa, muitas vezes, de ajuda, da cura interior, da libertação, de uma terapia. Então, nós temos a palavra de Deus que nos liberta, que nos ajuda. Nós temos um terapeuta, que é o próprio Pai, que ele fala, né, conversa comigo, fala comigo. Nós podemos isso. Não estou falando que você não tem que buscar ajuda de terapeuta de forma nenhuma, porque também ajuda. Mas, queridos, voltando aqui, versículo 25, para nós encerrarmos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Versículo 26. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, se nós vivemos no Espírito e andarmos também no Espírito, nós vamos ter sabedoria para lidar com qualquer situação. E o que faz eu e você estarmos cheios do Espírito Santo é uma vida com Deus. É relacionamento com Deus. Através do teu devocional, através do teu culto, através da palavra de Deus. Não, pastor, eu vou lá no culto, que você põe a mão em mim que eu vou ficar cheio do Espírito Santo. Para com isso, irmãos. Você pode até sentir um negócio na hora. Pode até sentir. Movimentos, barulhos, mexe na emoção. Por isso que Jesus ele fala, eu procuro verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito. Eu sei adorar com violão, sem violão, sem saber a letra do louvor, mas eu estou aqui oferecendo o meu culto ao Senhor. Então nós precisamos viver e andar no Espírito Santo. Porque se nós lemos o versículo aqui 21, você vai ver que o contexto, né, quando ele fala das obras da carne, quando a pessoa ela não carrega essa virtude do Espírito Santo, que é a mansidão, né, não uma virtude moral, que não é isso que o Senhor quer, mas é uma virtude que vem do Espírito Santo na sua vida. Então, ele vem falando sobre essas obras da carne também, e aí ele declara aqui na parte B desse versículo, declaro a vocês que como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqueles que não praticam realmente aquele ensinamento que o Senhor Jesus está nos dando, né, em relação a termos o fruto do Espírito Santo, esses não vão herdar, né, o reino de Deus. Não vão ser bem-aventurados. Quantos estão entendendo? E aí, queridos, Jesus, lá em Mateus, quando o ministério sobe, muito conhecido por nós, e nós vamos repetir, porque nós precisamos entender que Deus está falando conosco. Porque quando Ele repete, Ele tem pressa. Ele está enfeitando a igreja, há um adorno. Só que eu preciso receber. Ele está limpando as nossas vestes. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma água. E ele fala aqui, olha, no versículo 29, né? Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Jesus está dizendo, aprenda de mim. Irmãos, quantas vezes você já orou, Senhor, me ensina a ser manso e humilde como você é. Senhor, me ensina. Eu quero aprender do Senhor. Nós temos que orar a palavra, irmãos. Nós temos que orar a palavra. Se eu chego no meu devocional
nesses 2, 3, 4 versículos, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando eu leio isso no meu devocional, preste bem atenção, igreja. Eu vou ler de novo, e de repente o Senhor está falando, olha, você precisa tirar essa carga que você está levando, que não é você, que não é para você levar. Aí Deus vai falar com você, suavemente. Aí eu vou orar, falar, Senhor, eu quero o seu descanso. Eu quero tirar essa carga, que não é para me levar. Eu não aguento mais levar essa carga. Aí você ora a palavra. Aí você vai orar a palavra. Aprenda isso, por favor. Ore a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. O que você pegar aqui nessa noite, né? Se você pegar o título, mansidão é uma graça cristã, já é o suficiente para você dizer, Senhor, eu quero a mansidão que vem do Senhor. Que é uma graça. É graça. É graça. É graça. E nós precisamos, porque os dias são maus. Os dias são turbulentos. E infelizmente, muitas das vezes nós tomamos atitudes erradas. Nós queremos tirar a trave do olho do outro, mas há uma trave enorme no nosso olho. Mas Jesus está dizendo, seja manso. Aprenda de mim. Vamos se colocar em pé. Aleluia. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Fale com Ele. Talvez você não tenha domínio próprio. Talvez você vive irado, irritado. A gente precisa ver se não é espiritual, se não é uma depressão, se não é alguma coisa, a gente precisa ver. Então a gente vai primeiro ao reino, fala com o Pai. E aí se Ele permite que você vá até um médico para fazer uma avaliação, Ele é Deus, Ele está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ei, preste atenção, irmãos. Não deixe que a falta de mansidão faça com que você perca o reino de Deus. Pai, nós estamos em Tua presença e nós precisamos de Ti, ó Pai. Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido, o Senhor nos escolheu. E nós tivemos, Senhor, ó Pai, o desejo de servir o Senhor, de escolher estar na Tua presença. O Senhor selou em nós o Teu Espírito Santo e nós precisamos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Ora, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Senhor tem liberdade para trazer sobre nós o fruto do Espírito e que o fruto do Espírito permaneça em nossas vidas, Pai. Senhor, se nós temos olhado, Pai, para a iniquidade e o amor tem se esfriado em nós e as obras da carne têm se manifestado, nós pedimos perdão, Pai. Nós pedimos perdão e clamamos a Ti, ó Pai, que nos ajude, Senhor, a sermos guiados e ser conduzidos pelo Espírito Santo. Queremos essa mansidão, queremos, Senhor, em nós ter a virtude da humildade, Deus bendito. Queremos ser reconhecido pelo Senhor, achado pelo Senhor. Queremos herdar, Senhor, a terra. Pai, nos ajuda, Pai, que no momento que nós precisamos manifestar, Senhor, ó Deus, essa mansidão, Pai,
Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Filho, que Jesus faria nesta hora, e nós viemos parar e refletir para que nós não venhamos pecar, Deus, contra a Tua santidade. E as pessoas apontarem o dedo para nós e dizer: ali vai um crente, ali é um cristão que tem esse comportamento. Mas nós queremos, ó Pai eterno, que assim como aquela sulamita, Deus, olhou, Pai, o profeta Elias e disse: ali vai um homem santo de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, que aonde nós passarmos, as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali vai uma mulher santa de Deus, ali vai um homem santo de Deus. Oh Deus bendito, nos ajude, Senhor. Cante neste momento. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.